queridos, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai assistir a aula. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar uma aula chamada de ventilação mecânica. As pessoas aí fora dizem intubação, pode ser também, é a mesma coisa. Mas a palavra correta é ventilação mecânica ou respiração acessória ou ventilação acessória, tá? Vamos lá. Quais são os princípios da ventilação mecânica, né? O que é uma ventilação mecânica? O que é uma respiração mecânica? O nome certo, na verdade, é ventilação mecânica. Para que é indicado? A ventilação mecânica está sempre indicado para uma insuficiência respiratória aguda, ok? Uma RPA. Também quando o paciente está com um distúrbio ventilatório momentâneo. Então, exemplo, nesses dias que os pacientes estão sofrendo com o coronavírus, nesses dias difíceis, às vezes o paciente ele tem uma complicação decorrente da doença, exacerba-se o excesso de secreção dentro dos alvéolos por causa do vírus e com isso não há troca gasosa suficiente. Aí o que acontece? O paciente ele sofre de uma insuficiência respiratória aguda, rápida, severa. E com isso ele precisa de um suporte ventilatório para que ele possa respirar normalmente, ou pelo menos consigamos fazer a troca gasosa dele para que ele não venha entrar em hipóxia e acabar morrendo por uma acidose respiratória, tá bom? Excesso de CO2. Aí, só que essa necessidade do paciente, ele é aguda, ele é momentânea. É diferente quando o paciente ele faz uma respiração contínua. Por exemplo, o paciente teve morte cerebral e só está vivo por causa dos aparelhos que estão fazendo a respiração dele, tá bom? Fazendo a troca gasosa. Aí ele vai ficar a longo prazo, ok? Mas as intubações ou as ventilações mecânicas utilizada, ela é quando o paciente tem um problema como o coronavírus, que ele tem que ter um acessório respiratório até ele melhorar, ok? É algo agudo, é algo de progressão rápida. Um outro exemplo de ventilação momentânea é um paciente que vai fazer uma cirurgia longa, tá? Um exemplo, um transplante, que ele precise ficar entubado, fazendo uso da respiração mecânica. É momentâneo, só vai fazer a ventilação só até o tempo de terminar a cirurgia. Tá? A diferença de um paciente com morte cerebral, que vai ficar o tempo todo fazendo a ventilação mecânica, é que esse paciente ele vai ficar com a respiração mecânica, enfim, muitos anos, muito tempo aí, é por causa da morte cerebral. Mas nenhuma ventilação é feita para poder ficar a longo prazo, tá? Ele pode ser utilizado em uma respiração aguda, um problema respiratório agudo, severo, como o vírus do corona, e também quando ele vai fazer uma cirurgia, tá? Um tempo decorrente, a cirurgia de grande porte, e ele tem que fazer essa respiração a longo prazo até terminar a cirurgia. Tudo bem? Sem dúvida, considerado um mal necessário. O bom é que nós podemos respirar normalmente. Claro que se ele está tendo um problema respiratório agudo ou uma cirurgia de grande porte, ele precisa desse mal necessário aí, porque senão pode complicar. No caso de uma cirurgia de grande porte, um transplante, ele pode ficar muito tempo sedado por causa da cirurgia e com isso a sedação pode deprimir o sistema respiratório dele, tá bom?
aí sim se faz a ventilação mecânica. Mas a ventilação mecânica, como eu disse, ele é de curto prazo, ele é momentâneo. Tá? Teve um problema agudo, entuba. Teve uma parada cardíaca, entuba. Melhorou, tira. Então, nenhuma ventilação mecânica é para a vida toda, sei lá, para anos, né? A não ser se for morte cerebral, que aí os familiares não autorizam de ligar os aparelhos e aí vai a questão de ética também. Então, é um mal necessário, causando interrupção da fisiologia ventilatória normal. Então, a intubação, a gente vai tirar essa respiração normal, que todos nós respiramos, e vai fazer uma ventilação mecânica, uma respiração mecânica. O correto é ventilador mecânico, tá bom? Proporcionando a manutenção. O que proporciona na ventilação mecânica? Proporciona um volume corrente de oxigênio, não efetua troca gasosa. Portanto, é incorreto se nós dizermos que é um respirador mecânico, tá bom? Quem faz a respiração é o pulmão. Então, não é um respirador mecânico. O aparelho, ele não faz a ventilação, a respiração. Quem faz a respiração, a troca gasosa, é o pulmão. Mas quem manda o suporte ventilatório é o ventilador, é o aparelho. Ok? Então, o correto é ventilador e não respirador. Respirador é o pulmão. Tá? Continuando aí. Um pouquinho da história. Como evoluiu este ventilador? Como se deu? Evoluiu de uma forma sistemática. Teve ali um passo a passo, necessidade, uma percepção de que precisaria de um aparelho para dar um suporte ventilatório a determinados pacientes em algumas situações, ok? Teve início aí, essa evolução, com uma coisa chamada de Iron Lung, ou seja, pulmão de aço, que foi projetado em 1927, é esse desenho aqui, que ajudava muitos pacientes com crise de poliomielite lá na década de 20. O que é o pulmão mecânico? Teve uma crise lá na década de 1920 da poliomielite. A poliomielite, que hoje tem vacina da polio, contra a polio, que impede uma paralisia de músculos, tá bom? Então a poliomielite ele causa paralisia nos músculos, ou seja, os músculos não conseguem contrair e relaxar, eles ficam flácidos. Então a poliomielite ele causa uma paralisia flácida dos músculos, ou seja, o músculo não tem tônus. Nós sabemos que eu só consigo puxar o meu braço por causa da musculatura, eu só consigo andar por causa da minha musculatura, eu só consigo ficar em pé por causa da minha musculatura, que contrai e relaxa, e eu consigo fazer o equilíbrio, juntamente com o cerebelo. Claro que é o centro regulador da respiração, do equilíbrio, perdão. Então, em 1920, teve uma crise, muitos pacientes com problema de poliomielite, que dava essa paralisia flácida muscular. Nós sabemos que a nossa respiração ela é feita através de um músculo chamado diafragma, que faz a dilatação, faz a constrição, ou seja, ele dilata e contrai e faz com que os pulmões abrem e fecham, abram e fecham. Mas existe também uma musculatura, presta atenção, existe uma musculatura chamada musculatura acessória da respiração. Por exemplo, o meu músculo peitoral, o meu trapézio e o meu oblíquo, minha musculação oblíquea, faz auxílio na respiração. Quando eu faço esse movimento, para respirar, a minha musculatura puxa todas as costelas e ela abre. E o diafragma abaixa. Ok? Respirei, meu pulmão, minha musculatura puxou as costelas e o diafragma, baixou. E dentro o pulmão dilata. O pulmão, ele só funciona desta maneira. O pulmão, ele não consegue dilatar e diminuir, né, fazer a respiração sozinho.
Para que o pulmão dilate e contraia, ele precisa do diafragma e dessa musculatura para puxar, ou seja, para dilatar, puxar as costelas, puxar o arcabouço chamado. Quando eu faço esse movimento, okay, a musculatura puxou, meu diafragma contraiu, puxou e fez um vácuo dentro do tórax e o pulmão dilatou. Por causa da poliomielite, essa musculatura ela não funciona, ok? Ela não faz esse movimento. Por quê? Porque os músculos são flácidos. Na década de 20, foi inventado por Phil Drinker o aparelho chamado de Air Lung, ou seja, pulmão de aço. Colocava o paciente aqui dentro e esse aparelho fazia um vácuo e puxava e deixava hiperestendido o tempo todo o pulmão e ele relaxava. Então o aparelho era dessa maneira assim, o paciente ficava dentro e o aparelho fazia um vácuo e puxava o tórax e diminuía. Então o aparelho ele funcionava lá dentro, o paciente lá dentro deitado, o aparelho fazia uma pressão negativa dentro com o paciente deitado, o que acontecia? Puxava o tórax, o aparelho diminuía. Então o aparelho, o pulmão de aço, é quem ajudava o paciente nessa respiração. Mas o paciente não era sedado, dormindo, para poder fazer a ventilação. Ele ficava aqui dentro deitado e o aparelho fazia, o pulmão de aço fazia toda a pressão negativa lá dentro para dilatar o tórax. Então foi esta uma das primeiras evoluções da ventilação mecânica. Ok? Hoje, a ventilação mecânica incorpora um sistema